Obrigado. Vou começar então por esta é a apresentação. Eu sou da Gomano, vou representar a SIGA. A primeira coisa que eu gostava de vos mostrar já era se têm noção de que isto possa acontecer nos vossos edifícios. Não sei se têm noção do que está aqui a acontecer. Nós estamos a colocar fibra artificial para lá de fora, das janelas, estamos dentro de uma habitação ou de um escritório. Esse fumo está a entrar exatamente pelas juntas das janelas. Pronto. E este é um problema que nos acontece em praticamente todos os edifícios onde não foi tida em consideração a estanqueidade ao ar do edifício, ok? Pronto. Agora, isto como é que pode ser resolvido? É aqui que a SIGA aparece, portanto com os seus componentes. O lema da SIGA é: nós ambicionamos por um mundo com zero perdas de energia nos edifícios, ok? E é por aí que nós vamos começar a trabalhar. Portanto, a ideia é pegar nos edifícios numa fase muito primária para resolver os problemas de estanqueidade, e a fase primária dos edifícios não deve ser na obra. A fase primária dos edifícios, portanto, o estudo da estanqueidade do edifício deve ser feita a nível do projeto, ok? A nível da concepção do próprio edifício e não levar o problema para a obra, ok? É muito importante isto. Bom, eu não sei se estão a acompanhar as imagens, isto é a primeira imagem, é de uma construção puramente tradicional. Está tudo a seguir. Sim. Ok, pronto. Então, as soluções que nós damos, eu vou focar mais na questão das janelas, ok? E na questão da construção tradicional, porque é se calhar aquela que nos toca mais a todos. Nós vamos poder resolver este problema de formas muito simples, ok? E teremos que o resolver consoante depois o nosso tipo de isolamento, pelo interior e pelo exterior, ok? Portanto, fazer uma selagem da janela pelo interior e fazer uma selagem da janela pelo exterior. Pronto. Depois isto pode ter algumas nuances e nós vamos depois ver como é que essas nuances podem ser controladas, ok? Agora, ponto número 1, as regras são considerar a estanqueidade numa fase ainda de projeto, ok? Para não levar o problema para a obra. Ponto número 2, a nossa solução tem que ser muito simples, não podemos complicar, porque aquilo que, se formos complicar, vamos complicar a obra e isso vai-nos causar atrasos, vai-nos causar dificuldades de aplicação. Portanto, a solução que nós vamos aplicar aqui é uma solução de fita de estanqueidade, ok? E aquilo que eu vou fazer agora é mostrar-vos como é que cada uma destas fitas é aplicada, ok? A fita pelo exterior e a fita pelo interior. Fentrin IS2, fita de alta performance resistente à chuva batida a vento, sem aba perfurada, para caixilhos de janelas e portas para aplicação pelo exterior. Use Fentrin IS2, a fita adesiva de alta performance para aplicações no exterior. A ligação estanca ao vento e à chuva dos caixilhos de janelas e portas à parede de alvenaria. Começando pela base do caixilho, cola a banda de 15 mm da fita com precisão e pressione-a ligeiramente contra o caixilho. A Fentrin é rapidamente fácil de ajustar graças à sua aba pré-moldada. Deixe um prolongamento da Fentrin equivalente a cerca de uma largura de fita em cada lado da base. Retira pouco e pouco a tira de proteção da fita saliente no verso e pressione ligeiramente a Fentrin contra a alvenaria sem aplicar muita força. Pressione agora a Fentrin IS2 firmemente. A Fentrin tem uma extrema capacidade de adesão em toda a sua superfície e pode ser colada a temperaturas desde os menos 10 graus centígrados. Repita o processo em cada lado. Como deverá ficar? O lado fora da janela está seguro contra o vento e chuva batida a vento com a Fentrin IS2. Pronto, eu vou só agora interromper. Eu coloquei a fita pelo exterior, ou seja, vamos adotar a estanqueidade pelo exterior, através da aplicação de fitas em toda a periferia da janela, ok? Coloca-se primeiro a fita na parte inferior da janela, depois nas laterais e, por fim, na parte superior. Isto porquê? Para funcionar como é o princípio das telhas, ok? Portanto, as partes de cima vão sobrepor as que vão estando por baixo, ok? Pronto. Isto é para uma construção tradicional e estamos a ter em conta que, a seguir à aplicação desta fita, nós vamos ter o reboco nas paredes que faz então a camada estanque em toda a continuidade da parede envolvente, ok?
Portanto, uma regra também é não haver interrupção da camada estanque em toda a parede envolvente, ok? Pronto, estas fitas podem ser aplicadas antes do reboco ou depois do reboco. Imaginemos que a nossa casa já é uma reconstrução, vamos querer introduzir uma solução de estanquidade, podemos aplicar a fita depois do reboco já estar aplicado, ok? Eu agora vou passar então, rapidamente vamos ter aqui uma demonstração das características da fita, só para vocês também ficarem com essa noção. Sim? Siga Fentrin e... Sim. A noção com que eu fiquei ali no vídeo, não é preciso pressionar muito a fita, ou é necessário depois no final passar um rolozinho ou uma coisa para melhorar a aderência? É assim, ela vai aderir, convém no início, porque é que eles dizem para não carregar muito? Porque nós no início podemos ter uma necessidade de reajustar a fita, e se nós vamos logo à primeira carregar logo na fita, ela adere logo, ok? Portanto, por inexperiência, nós podemos ter necessidade de ajustar um bocadinho mais a fita, ok? A ideia é que a fita fique plenamente aderida ao substrato, portanto à base, ok? Ela deve ser carregada, mas inicialmente convém só ir colocando ponteando a fita, que é para ela ficar direitinho, e depois por fim passamos o rolo ou a mão, pronto, se for com o rolo melhor ainda. Ok. Tá bem? 2. As suas vantagens. Extrema capacidade de aderência em toda a sua superfície. Fácil de aplicar e imediatamente 100% estanque. 15 mm de aba pré-moldada sem tira de proteção do verso. A ligação mais rápida para os caixilhos das janelas. Colagem a partir dos menos 10 graus centígrados. A instalação de janelas mais rápida e estanque ao longo de todo o ano. Se a Fentrin precisar de ser revestida com reboco, use Fentrin 2 com aba perfurada. É esta zona aqui, ok? Siga Fentrin IS2 e Siga Fentrin 2. Estão disponíveis em vários tamanhos. Pronto. A diferença entre estas duas é que uma é para aplicar já sobre o reboco e a outra ainda é para ficar por cima. Exatamente. E ambas sempre pelo exterior, ok? Estas são fitas exterior. E o que é que difere as fitas exterior do interior? É o fator SD. Depois, se quiserem, falamos nisto, está bem? É uma componente teórica. O fator SD para as fitas exterior é muito pequeno, ok? Porque permite a libertação da umidade para o exterior, e o fator SD, ou o valor SD para o interior, é muito grande para que a umidade que esteja no interior não passe para a zona intermédia da janela, está bem? Okay. É a diferença entre as fitas exteriores e as interiores. Siga Fentrin 20. Fita estanque ao ar de alta performance com aba perfurada para receber reboco para caixilhos e aros de janelas Sim, pode baixar mais. ao vão, com aplicação pelo interior. Sim. Use Fentrin 20, a fita adesiva de alta performance para a Sim, já incomoda menos. a ligação estanque ao ar para caixilhos Mais do que isto, não. de alvenaria. Uma vez aplicadas as fitas de estanquidade nas janelas previamente à sua instalação, podem Sim, então agora está melhor. pelo interior. Obrigado. O substrato ou a parede deverá estar estável, seco e sem vestígios de sujidade ou gordura. Pronto, agora estamos a colocar as fitas pelo interior, ok? Fitas de estanquidade ao ar pelo interior. Começando pela base do caixilho, cola a fita à alvenaria. Retira a tira de proteção saliente do verso da fita pouco a pouco, ajusta a Fentrin 20 e cola a fita à alvenaria sem aplicar muita força. A Siga Fentrin adere aos substratos em toda a sua superfície, sem necessidade de primário, e pode ser colada a temperaturas desde os menos 10 graus centígrados. Cola agora o loop deixado previamente no canto, sem aplicar muita força. Pressione agora a Fentrin 20 firmemente. Para melhorar a aderência ainda mais, pressione a Fentrin utilizando um rolo e fazendo deslizar suavemente ao longo da fita. Repita o processo em cada lado. Como deverá ficar? Estanqueidade ao ar de uma janela pelo interior com Fentrin 20. A Fentrin 20 pode receber diretamente reboco sobre a sua superfície graças à sua aba perfurada. Siga Fentrin 20. As suas vantagens. Extrema capacidade de aderência em toda a sua superfície. Fácil de aplicar e imediatamente 100% estanque. 15 mm de aba pré-moldada sem tira de proteção do verso. A ligação mais rápida para caixilhos de janelas. Material não tecido com aba perfurada, adequada para receber reboco. Permite a forte aderência do reboco à alvenaria. Pronto. Siga Só aqui já agora só para... Ouviram todos o filme e perceberam todos? Sim. Sim? Ok. Sim, sim. Só uma Sim, João. Sim, tudo bem. Ok, vou só fazer aqui uma chamada de atenção. Se repararem,
há duas zonas de fita que vão ser retiradas primeiro, ou seja, primeiro aplica-se a fita na janela, ok? A fita pode ser aplicada na janela com a janela fora do vão, portanto com a janela pousada numa mesa, ou dependendo dos casos de aplicação, podemos colocar a fita já com a janela posta no local, está bem? Pronto. Estas fitas são compostas por três, com licença, por três tiras, ou tem 3 tiras no verso, portanto, esta é a zona que vem sem como é que se diz, uma fita de proteção, portanto já vem descolada, que é para colar diretamente, quando pegamos na nossa fita, colamos diretamente à nossa janela. Mas há aqui outras 2 zonas, esta e esta, que ainda vêm com umas fitas de proteção. Isto ajuda-nos a que a própria fita não vá colando na superfície à medida que vamos aplicando, está bem? Portanto, são fitas de proteção para o nosso próprio trabalho sair mais facilitado. Depois, à medida que vamos aplicando a fita, em toda a extensão, vamos retirando cada uma destas tiras de proteção conforme o processo de colagem. Portanto, ele aqui está a tirar a primeira fita e dá a sensação, com licença, esperem lá. Ele aqui está a tirar a primeira fita. Cola fita à alvenaria. Ok? Que é a fita de lá atrás, não sei se conseguem perceber isso. Ok? E depois vai retirar Retira a a tira de segunda proteção fita. saliente do verso da fita, pouco a pouco, ajusta a Será esta fentrim aqui 20 do- e cola a fita à alvenaria sem aplicar muita Pronto, agora força. está a tirar a segunda fita. A siga ok? fentrim adere aos substratos em toda a sua superfície, Isto permite. sem necessidade de primário, e pode ser colada a temperaturas desde os menos 10 graus centígrados. Pronto, isto permite Cola que, à medida que vamos colocando a fita, ela não se esteja a colar em zonas indevidas, ok? Pronto, permite-nos facilitar o trabalho. Eu vou, Ou seja, entretanto, a passar... fita, peço desculpa, a Sim, fita sim. está colada na parte interior da parte de baixo do queixilho. Isso mesmo, isso mesmo. E o processo é exatamente o mesmo. Portanto, aqui no interior não há essa questão tão flagrante, mas por princípio devemos começar sempre a colocar a fita na base da janela, depois na periferia e depois nos topos, ok? É o princípio da telha, das telhas, está bem? Do telhado, ok? Porque no interior não escorre água, mas no exterior escorre água. Mas se tivermos o mesmo princípio para ambos os lados, já nunca nos enganamos, está bem? Para começar a fazer a aplicação na parte inferior, pronto, do caixilho, Sim. isso é um trabalho que convém realmente se calhar fazer antes de colocar ali o caixilho, deixar o resto do assim, procedimento para depois. Facilita bastante ter a janela fora, mas a maior parte dos casos nós não temos a janela fora. Por exemplo, Pois, é isso que eu estou a pensar, como é que acedemos às vezes a... nós podemos depois colocar a fita, em vez de estar colada na base, portanto na parte de baixo do caixilho, colamos diretamente nesta zona, uma vez que depois vai haver o chamamos de moldar ou a moldura do parapeito da janela que depois tapa essa dobrazinha da fita. Mas a fita fica sempre tapada na moldura de madeira da janela ou eventualmente no reboco. Mas se, imaginemos, nas casas modernas onde o reboco topa na janela e não há nenhuma moldura de madeira à volta. Aí temos que arranjar maneira de, se for uma construção nova, esconder a fita no topo do caixilho. Se for uma construção, uma reabilitação, não é possível, porque a nossa fita tem que fazer o seu trabalho e se a janela já lá está, ela vai ter que ir, há uma aba de 1,5 cm que vai se ver, ok? E a questão de pontes acústicas? Como é que... Isto só faz estanqueidade ao ar, ok? Estas fitas só fazem estanqueidade ao ar, portanto, essa parte depois temos que... Algum complemento? Como? Há algum complemento para garantirmos também essa parte? Não, essa parte tem que ser mesmo com isolamento acústico. Também como o térmico, isso acontece também na parte térmica, ou seja, nós aqui conferimos a estanqueidade ao ar, mas depois temos que ter a noção de que em toda a periferia da janela temos que salvaguardar a parte térmica, ok? Eu aqui não a estou acústica é essa que eu estou preocupada, porque é normalmente aquela que eu ouço falar menos e há menos soluções. A térmica e a acústica, mas numa situação de uma construção tradicional, não é? Portanto, uma construção tradicional, como é que colocaria
o princípio da acústica terá que ser o mesmo, ou seja, não interromper a acústica em toda a envolvente do edifício, não é? Exatamente, é o problema corrente que normalmente temos e que não há sensibilização também suficiente, ou como tantas vezes não há para a térmica, só Mas, por que exemplo, no térmico ainda vamos tendo agora bastantes profissionais, desde que veio a Mas na parte situação de acústica- certificação da ADN, melhorou muito, mas a Sim, acústica sim. ainda há um grande desconhecimento. Mas na parte acústica, isto é tudo uma questão de coordenar bem as valências de cada trabalho ou de cada edifício, ou as especialidades de cada edifício. Na parte acústica, como é que nós podíamos resolver nesta questão mesmo concreta que eu tenho aqui à frente, numa construção tradicional? Teria que ser alguma coisa pelo lado de fora ou pelo lado de dentro, não é? Não é? Portanto, alguma coisa que estivesse a proteger a parede pelo lado de fora, em continuidade com a janela, a própria janela teria que ser uma janela acústica, entre aspas, não é? E não poderia haver interrupção nesta especialidade. O que aqui se faz é permitir permitir a aplicação quer do isolamento térmico, quer do isolamento acústico em toda a continuidade, mas depois as fitas o que vão fazer é fechar todo o sistema, ok? As fitas só vão tapar o sistema, não vão fazer mais nada. E só fazem estanqueidade ao ar, mas selam o sistema todo. Essa continuidade da acústica da parede para a janela tem que ser salvaguardada, assim como também tem que ser salvaguardada a continuidade térmica da parede para a janela, colocando entre a janela e a parede um isolamento térmico. Está bem? Gonçalo, posso só fazer uma questão, por favor? Sim. Portanto, eu não percebi, não entendi. A fita tem uma aba pequenina, essa agarra aonde? Exatamente. Portanto, as duas mais largas, uma cola à caixilharia, a outra cola à soleira e às ombreiras, não é? Sim, eu vou aqui. Esta aba pequenina que estão a ver aqui. Sim, essa aí. Ok? Esta aba pequenina é a primeira zona da fita que nós vamos colar à janela, ok? Pronto. Ok. Aqui, mas eu vou pôr aqui no vídeo anterior, já agora, eu não queria alargar muito. Porque É essa que vai ao caixilho, não é? Essa é lá, já vou mostrar aqui, se calhar. Pronto, deixem-me só mostrar aqui na parte de fora que é capaz de se ver melhor. Aqui, ok? Começando pela base do caixilho, cola a banda de 15 mm da fita com precisão e pressione-a ligeiramente contra o caixilho. Pronto. E, olha lá. A ligação estanca ao ar para que Bem, e à chuva é aqui que eu quero. pela base do caixilho. Pronto. O que é que ele está a fazer aqui? Ele está a colar apenas a banda de 15 milímetros na janela. E ele aqui já vai ocupar uma parte do ar da janela. Ok. Ok? O que é que ele vai fazer a seguir? Portanto, primeiro cola a banda de 15 milímetros diretamente no caixilho da janela e depois vira a fita para baixo para colar o resto da fita. Ok. Cola a banda de 15 mm da fita com precisão e pressione-a ligeiramente contra o caixilho. A Fentrin é rapidamente fácil de ajustar graças à sua aba pré-moldada. Ok? Deixe um prolongamento da Fentrin equivalente a cerca de uma largura de Ele agora vai virar a fita em fita cada para lado baixo. da base. Retira pouco e pouco a tira de proteção da fita saliente no verso Tirou a e primeira pressione tira. ligeiramente a Fentrin contra a alvenaria sem aplicar muita força. Está a retirar a primeira tira. Pressione agora a Fentrin IS2 firmemente. A parte de baixo ainda A está Fentrin solta. tem uma extrema Está a tirar capacidade de acima adesão tira. em toda a sua superfície e pode Estão a entender ou não? Portanto, há três fases. Entenderam? Sim. Eu entendi. Pronto. Há três fases de aplicação. A primeira é a colagem desta tira pequenina aqui no aro da janela, ok? Isto são as duas situações diferentes. A do lado de dentro que vimos há pouco é por baixo da janela, aqui por fora é de frente para a janela. Mas isto pode ser adotado quer para fora, quer para dentro. Isto são exemplos que eu trouxe diferentes, que é para criar aqui um bocadinho de pôr as cabeças a pensar, está bem? Mas, portanto, a banda de 15 milímetros pode ser colocada diretamente no ar da janela, ok? E depois é colocado o resto da fita. Depois vira-se a fita para baixo e coloca-se as outras partes da fita, ok? Pronto. ser colada à temperatura. Eu não sei se há mais alguma questão que é para eu poder ir avançando. Posso? Sim. Sim? Gonçalo, isto é assim. Fentrin IS2. Diga. Estou a dizer, é assim com todas as fitas, tem sempre 3 bandas. Sim, as das janelas sim. Depois temos as outras fitas de empalmes, das membranas, e essas aí varia, podem ter só 2, dependendo agora de cada situação. Ok, obrigado. Bem? Pronto. Isto tudo, o que eu vos mostrei foi apenas as soluções para as janelas, ok? Portanto, estanqueidade ao ar interior, aplicando as fitas Fentrin
20 brancas e estanqueidade ao ar exterior aplicando as fitas pretas, portanto as Fentrin 2 ou IS2, ok? A diferença entre elas é o valor SD, mais uma vez o valor SD mais alto para o interior e mais baixo para o exterior para permitir sair a umidade do interior para o exterior, se ela estiver ali na zona intermédia da janela, ok? Outra regra, nunca convém que a umidade interior passe para o meio da janela, porque aí nós vamos ter isolamento e às vezes o isolamento que lá está pode ser poliuretano, pode ser isolamento de lã de rocha ou lã mineral, o que seja, não convém que esse isolamento seja perturbado pela umidade, está bem? Pronto. O que a SIGA também faz é conferir estanqueidade ao ar e ao vento em toda a envolvente do edifício, ok? E para isso temos várias situações a ter em conta, ok? E temos várias soluções para cada uma dessas situações. Pronto. E porquê já agora eu aproveito para vos mostrar porque é que nós temos de ter tanto cuidado com a estanqueidade ao ar, sendo que a estanqueidade ao ar não é uma coisa muito complicada de perceber, apenas temos que entender a primeira vez para depois começarmos a abrir as portas e vermos o que é necessário então fazer. Rapidamente eu vou-vos mostrar este filme para perceberem porque é que devemos ter estanqueidade ao ar nos edifícios. Porquê construir estanque ao ar? Sabe qual é a temperatura com a qual as pessoas se sentem confortáveis? 20 graus centígrados. E o calor no verão? Sabe qual é a temperatura que se faz sentir lá fora no verão? Aproximadamente 30 graus centígrados. E no inverno? Que temperaturas podemos ter no exterior? Aproximadamente menos 10 graus centígrados. Hoje em dia, de que modo consegue obter esta temperatura no interior, no verão? E no inverno? Analisemos as condições que temos. Do lado de fora, o vento frio gera uma pressão do exterior para o interior no edifício e faz com que o ar frio tenda a entrar para o interior. Do outro lado da cobertura, a sota-vento, o vento gera uma pressão negativa e o ar quente interior é sugado para o exterior do edifício. Com o vento vem a chuva. Ela penetra no edifício e provoca a degradação da sua própria estrutura e o aparecimento de bolores no isolamento. Não devemos esquecer também outros agentes exteriores que interferem com a qualidade e o conforto das nossas habitações. O ruído, os insetos e outros pequenos agentes biológicos e a poluição. Do lado de dentro, o ar quente sobe e gera uma pressão positiva na cobertura, saindo do edifício pelo topo. O ar quente transporta a umidade. No inverno, o ponto de condensação, ou ponto de orvalho, estará localizado no meio do isolamento. E o que é que isto vai gerar? Aparecimento de bolores. Então, pressão positiva no topo, pressão negativa junto ao chão. O ar frio é sugado para dentro do edifício e gera uma bolsa de ar frio nesta zona junto ao chão. Estes edifícios não estanques funcionam como permutadores de calor contínuos. O que temos que fazer então para eliminar este consumo de energia? 1. Usar um material adequado e durável para criar a camada estanque ao ar no interior do edifício. Esta camada estanque deverá ser contínua, não podendo haver interrupções. Não esquecer também que as janelas terão que ser suficientemente estanques para dar continuidade a esta camada e permitir que ambos os materiais funcionem conjuntamente. 2. Usar material adequado e durável para criar a camada estanque ao vento no exterior do edifício. 3. Garantir sempre que haja um bom isolamento térmico entre as camadas estanques ao ar interior e ao vento para evitar as pontes térmicas. 4. Instalar um sistema de ventilação com recuperação de calor. Para alcançar tudo isto, é necessário que haja um planeamento perfeito, materiais mais adequados e uma aplicação efetuada por profissionais. Pronto. Não sei se tem alguma dúvida, entretanto, relativamente àquele filme, ou porquê a necessidade de ter estanqueidade ao ar nos edifícios. Não sei se ainda tem alguma dúvida relativamente a isso. Ouvir? Penso que não. Sim. Volta-se a colocar a questão do som. O vídeo estava muito mais alto, incomodava e tive que baixar o som. Agora, a falarmos, tive que regular aqui. Pronto. Eu não sei se só queria deixar aqui muito rapidamente alguns princípios básicos para acabar. Era a questão da estanqueidade ao ar tem que ser analisada numa fase muito prematura do edifício, portanto, em fase de projeto, ok? Se formos levar esta questão para a obra, podemos já ir fora do tempo e ser mais difícil de resolver, está bem? Pronto, com licença. Entretanto, para isso eu também estou sempre disponível para vos ajudar na resolução desta questão, quer seja em fase de projeto ou quer seja depois em fase de obra, já numa fase mais tardia, mas é sempre de evitar. Depois, optar sempre por uma solução fácil, não é? Rápida de aplicar. Atenção à questão do estado da obra. Nós devemos fazer a aplicação da estanqueidade ao ar na fase ainda prematura da obra, porque o ensaio de estanqueidade, o único ensaio que se faz numa casa passiva, ou o mais importante, é o ensaio de estanqueidade ao ar, e esse ensaio deve ser feito
não na fase avançada da casa, deve ser feito numa fase prévia da casa, quando tivermos paredes, janelas e a parte da selagem já efetuada, porque é aí que nós vamos saber se a casa está estanque ou não, e se ela não estiver estanque nessa altura não vale a pena avançar muito mais, porque nós temos que resolver o problema da estanquidade é nessa altura, ok? Pronto, e por fim é seguir os passos, a térmica, a parte da acústica, tudo isso tem que ser muito bem acautelado, porque se nós vamos investir numa determinada especialidade e depois não investimos nas outras, ou não coordenamos bem os trabalhos em cada uma delas, ok? E depois na sua globalidade, o edifício não vai ser um edifício 100% perfeito, está bem? Era só isto que eu queria transmitir. Não sei se tem alguma questão, entretanto. A minha questão continua a ser a mesma, é essa conciliação dos 3 temas. E o da acústica é aquilo que eu até agora ainda não vi soluções que eu diga, sim senhor, eu consigo conciliar tudo isto bem, consigo garantir que não vai falhar aqui nada, na instalação. Pronto, aqui o que nós estamos... Convém ver uma coisa. Os assuntos devem ou podem não ser, mas na minha opinião devem ser separados por cada especialidade, ou seja, assim como também temos as águas, temos os esgotos, temos a climatização, são coisas muito distintas. Claro que o todo tem que funcionar e as coisas têm que se intercalar e têm que andar bem coordenadas para funcionarem bem, para não haver depois um desfazamento entre elas. Agora, eu não posso, enquanto aplicador de estanqueidade ao ar, estar a dizer que confiro a parte da acústica no edifício. Portanto, estas fitas não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que vejo as várias soluções, não é? A vossa responde a um parâmetro, não é? Exatamente, na acústica, o nosso calcanhar daquilo está precisamente na instalação dos vãos. Por isso é tão importante quanto esta questão da estanqueidade ao ar, é qual é a garantia que em termos de acústica o vão fica bem instalado, porque normalmente temos sempre este problema, é esta fissura em redor, que às vezes está isolada termicamente. Aqui temos a solução para a estanqueidade ao ar, ficamos com ela resolvida também, mas nenhuma das duas nos está a tapar a ponta acústica, que no caixilho e no vidro normalmente estão garantidas com qualquer solução térmica, normalmente responde-nos aos requisitos acústicos. Sim. Se eu puder dar um pequeno contributo, Marina, aquilo que nós defendemos na Passive House, que é o próprio vão ficar no alinhamento do isolamento térmico na camada, ok? E no fundo por fora, e o próprio perfil fica praticamente oculto, só estamos a ver quase o vidro. Portanto, tu com essa solução praticamente já resolveste esse problema da acústica, percebes? Porque tens, no fundo, a parte opaca da parede e depois ainda vais ter o perfil e depois ainda vais ter o isolamento, percebes? Aí já consegues resolver isso. Mas depois vemos isso em detalhe mais à frente. É porque é mesmo muito sensível. Nós na acústica isto é uma questão logarítmica. Qualquer fissurazinha, uns quantos milímetros, são o suficiente para estragar completamente um ensaio acústico no final da obra. Eu vou pegar na tua dúvida e possivelmente transformar isso num desafio para ser resolvido num workshop, que eu acho que é pertinente. E eu penso que esta conciliação das 3 áreas é extremamente importante. Nenhuma se resolve sem as outras. Okay. Mas são coisas, já agora João, desculpe interromper, são coisas muito, muito distintas. Nós estamos aqui a focar a parte da acústica nas janelas, mas se nós repararmos, por exemplo, a parte da acústica em todo o pavimento e na ligação do pavimento às paredes, que não tem nada a ver com estanqueidade ao ar, ok? Tem a ver com o ar, porque a acústica passa também pelo som, pelo ar, não é? Passa pelo ar, não é? Mas a transmissão do som dentro entre vários edifício apartamentos. Pela percussão, sim. Exatamente, tem a ver exatamente com o facto de nós termos a parede aplicada diretamente no botão, ou se calhar não foi aplicada diretamente no botão, ou quanto é que foi a camada de betonilha que se colocou para evitar... São dois aspectos que nós tratamos em separado, porque são dois comportamentos diferentes. Transmissão pelo ar tem uma abordagem, a transmissão por percussão tem outra. Mas pronto, mas são tudo questões que devem ser abordadas na especialidade da acústica, ok? Isto depois, e não vamos... eu tenho especialidade em acústica, por isso é que eu me preocupo tanto com esta área, por isso debato-me com isso constantemente. Por isso é que eu não queria misturar as coisas, porque elas têm que ser abordadas de uma forma muito singular, cada uma delas, ok? É resolver o problema da acústica, resolver o problema da térmica, resolver o problema da estanquidade,
E depois de cada uma estar resolvida, temos que ver como é que se vão cruzar todas, ok? Mas não utilizar para resolver as outras. É isso. Como é que elas vão cruzar todas, é mesmo isso. É um bom workshop. Okay? Fica o desafio para o João. Ok, eu já agarrei o desafio. Muito obrigado por esse desafio. Ok, mais algum feedback? Só tinha duas questões muito rápidas. A primeira tem a ver com a obrigatoriedade ou não de colocar as duas fitas. Tem que necessariamente levar uma pelo exterior e outra pelo interior para garantir a estanquidade. E a segunda, se estas fitas isentavam a aplicação daquele tradicional silicone na ligação entre a caixilharia e a envolvente. Pronto, então eu posso? Podes, força. Pronto, é assim, a questão das fitas, a obrigatoriedade de ser aplicado pelo interior e pelo exterior, depende, é assim, teoricamente ficaria, para ser bem feito, deveria ser aplicado pelo interior e pelo exterior. No entanto, já foram feitos ensaios e se o isolamento for um isolamento de acordo com as normas da Passive House, portanto, pelo exterior da parede, ok? Portanto, numa construção tradicional, se tivermos o isolamento pelo lado de fora da parede e se tivermos a janela complanar com o isolamento, ok? Podemos colocar apenas a fita de exterior, a fita preta, que é a fita Fentrin 2 ou IS2, está bem? Não necessitamos de colocar a fita pelo interior, ok? Pronto, e depois há uma explicação para isso, mas é possível colocar apenas a fita de exterior se o isolamento térmico for aplicado pelo lado de fora do edifício e a janela também estiver pelo lado de fora do edifício, ok? Se a janela estiver no plano do seu vão, portanto, se estiver complanar com a parede e não com o isolamento, se não tivermos a certeza de que o isolamento térmico está ali à volta da janela, fizer o seu papel de isolamento térmico, devemos colocar a fita também pelo interior. Isto porque é muito simples, porque se nós permitirmos, se não colocarmos a fita pelo interior e permitirmos que a umidade interior vá contactar com aquilo que estiver na zona da janela ou até no limite da janela, e se essa zona estiver já fria, é aí que vai haver as condensações, ok? Portanto, nós temos que pensar a nossa umidade interior não pode deslocar-se para as zonas frias da nossa parede, ok? E essas fitas o que fazem é exatamente isso, é impedir que a umidade interior quente passe para uma zona fria do vão e condense. Está bem? Ok. Pronto. Mas depois podemos explicar isto de uma forma mais calma e até com alguns... Eu acho que já está muito bem explicado, acho que todos percebemos. Muito obrigado. Pronto. A outra questão era... Era com o silicone. Se isto isentava a aplicação daquele silicone tradicional que se coloca... É assim, em termos de selagem, estanquidade ao ar, o assunto fica 100% resolvido. Em termos de selagem e em termos de estanquidade à água pelo exterior, o assunto fica resolvido. A questão é, em termos estéticos, eu continuarei a pôr o silicone. Agora, mas eu sou sincero, eu contra mim falo em termos estéticos, eu se calhar não vou deixar uma zona aberta. Sim. Vou pôr silicone, ponto final. Não vale a pena estar aqui a dizer que não ponho, está bem? Silicone no acabamento final, não é? O acabamento final, sim. Pois. Está bem? Ok. Muito obrigado pela tua excelente apresentação, Gonçalo.